E hoje o Abre Aspas tem o prazer de receber o presidente da Fundação Cultural Aldo Zonzi, Cultural Cassiano Ricardo Aldo Zonzini. E claro, nós vamos falar sobre esse que é pra lá de tradicional e muito querido, não só para o São José dos Campos, mas como todo o Vale, a 34ª edição do Festivale. Aldo, seja muito bem-vindo. Realmente um marco aí, 34, não é brincadeira, não. E um festival que já tem aí o carinho muito grande por todo o público, não só de São José, como do Vale do Paraíba, e principalmente uma importância muito grande dentro do cenário aí, não é? Bom dia Guilherme, Sebastião, é um prazer estar aqui nessa mesa, podendo falar, né, com os seus ouvintes e trazer as informações sobre o festival de teatro que nós vamos iniciar nessa noite, né, o 34º Festival. Eu vou fazer só um reparo, se você me desculpar. O festival deixou de ser um festival regional, ele passou a ser um festival nacional. Perfeito. Tá? Um dado interessante é que, por exemplo, nós abrimos o edital para poder possibilitar as inscrições dos grupos interessados, né, em participar do festival. Nós tivemos 412 inscrições. Fantástico. É um número assim, né, que salta os olhos, né? Isso e como é que é feita a seleção? Então, aí nós temos um grupo de curadores, né, que fazem toda a seleção, analisam, porque eles enviam o conteúdo dos espetáculos, eles analisam. Então, esse é um dado importante e mostra que, até um fato interessante, Sebastião, que São José está indo contra a corrente do que se pratica hoje no Brasil no aspecto cultural, né? Então, é uma demonstração que São José tem direcionado esforços, recursos para a área cultural. E isso é um reflexo, né? Perfeito. Porque esses grupos estão procurando mercado para poderem desenvolver suas atividades, né? Uhum. Então, isso possibilitou, além de tudo, você vê, de 412 nós selecionamos 20 grupos apenas. Difícil, hein? Difícil, mas trouxe também um benefício para o festival, porque tivemos a possibilidade de selecionar grupos com muita qualidade, né, nesse universo de 400 e poucos inscritos, né? Então, esse é um dado interessante. Esse pessoal é do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Nós temos grupos do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal, da Bahia. Temos 10 grupos da capital e do interior como um todo, além dos 6 grupos de São José que foram escolhidos. Quer dizer, nós temos 20 grupos, né, selecionados no edital, mais 27 grupos que são de São José dos Campos. Que nós temos um trabalho dentro da Fundação que chama Circulação, que eles são inscritos nesse projeto, e nós vamos aproveitar esses projetos para trabalhar também no festival. Quer dizer, existe uma prioridade para grupos de São José poderem se apresentar no festival, sem eles poderiam ficar excluídos. Existe essa preocupação de dar, né, a oportunidade para os grupos daqui da cidade, mas trazendo os grupos de fora, para que haja também uma troca de experiências, né, de propostas. O festival ele não se fecha nele simplesmente, né, ele trabalha também com um aspecto formativo, né, não é só de difusão, como diz o meu diretor cultural que está aqui, o Tom Freitas, também tem o lado formativo. Então nós temos mesas de debates, workshops, é um festival que, além disso, por exemplo, vou dar um dado interessante, Sebastião, nós temos na atividade de teatro, nas casas de cultura, em torno de 400 pessoas fazendo essas atividades com os oficineiros, né? Então eles estão lá trabalhando e se aperfeiçoando na área teatral. Então nós também estamos trazendo esse público para participar dessas atividades dentro do festival, para compor, né, e aumentar o seu nível de conhecimento, de participação, de saber o que está acontecendo no cenário nacional na área teatral. Quer dizer, a população inserida no negócio do festival. Quantas casas de cultura você tem hoje? Nós temos 10 casas de cultura. O festival vai ter 47 espetáculos diferentes, né? 47 apresentações espalhadas em toda a cidade. Nas casas de cultura, em praças, vão ter cortejos em feira, nos espaços de parques, né? Então, quer dizer, é um festival que não vai ficar concentrado, né, dentro do centro da cidade. Então, ele possibilita a participação de um número maior da população nas atividades artísticas culturais, né?
Então temos essa preocupação também. E hoje é a grande estreia, né? Sem dúvida, Guilherme. Olha, é um marco. Tinha uma imagem aqui, eu não sei se a gente vai conseguir. Exatamente. Essa imagem lá, o pessoal... Já preparando o cenário para o Grande Sertão Veredas. Sertão Veredas, que é uma direção da Bia Lessa, né, que é uma diretora renomada nacionalmente. E esse espetáculo, sem querer se autovalorizar, mas é um divisor, é um marco para a atividade teatral, né? Porque esse espetáculo ele só foi apresentado em capitais. Ele circulou o ano passado inteiro, ganhou vários prêmios teatrais, melhor ator, melhor direção. Foi um espetáculo dos mais aí aplaudidos aí o ano passado. E ele só circulou em capitais. A primeira vez que ele se apresenta numa cidade do interior. Então é uma oportunidade ímpar, né, para quem, não só para aquele que gosta do teatro, mas também para a população como um todo, né? Exemplo disso, Guilherme, que nós disponibilizamos os ingressos na internet, né, no site, e não no total dos ingressos, nós dividimos, 60% vai para a internet e os outros 40% na bilheteria. Em razão de cair a ida daqueles que reservam e não vão, né? Então, para evitar isso, nós fizemos esse sistema. E quando abrimos, disponibilizamos os ingressos no site, na segunda-feira para a apresentação de hoje, né, de quarta, e na terça para a apresentação de quinta. Em 10 minutos, esgotados os ingressos todos, nos 2 dias. Então, a procura é gigantesca. E nós temos ainda aqueles que não conseguiram a oportunidade de conseguir um ingresso na bilheteria. Você acha que, sendo essa obra importante, né, o Grande Sertão, estimulou essa procura ou vem acontecendo isso nos outros festivais? Não, assim, via de regra, a peça, né, o espetáculo de abertura sempre é um espetáculo que tem bastante atrativo, né, é um espetáculo de pódio, como foi o ano passado, que foi a obra do Suassuna, né? Também foi um espetáculo fantástico, a procura foi também muito grande, o teatro lotado, as 3 apresentações, esse ano vão ser 2. Mas em razão da qualidade do espetáculo. Qualidade, né? Os atores também. Atores, né? São atores que já são renomados, que têm um conhecimento aí nacional. Então isso tudo é um atrativo e, sem dúvida, a peça em si ela é um diferencial, porque eles chamam de instalação teatral, né? Porque eles fazem, na verdade, um cenário, eles estão desde domingo montando aquele cenário, né? Então é uma peça que retrata um tema clássico, né, da literatura nossa, né, do Guimarães Rosa, mas de uma forma contemporânea, né, a representação. Então deve ser uma coisa muito impactante, né, porque tem uma visão totalmente diferenciada do que se faz no teatro, né. Não é à toa que essa peça fez um sucesso tremendo aí em todos os lugares que passou, né? Com casas lotadas. E uma observação interessante, Glauco, é que em alguns lugares essa peça, para você assistir, você pagava aí 150, 200 reais, né? E nós estamos oferecendo isso de forma gratuita para o público, né? Então, é bem interessante a abertura, mas nós não ficamos só na abertura, né? Temos também na terça-feira, dia 8 de setembro, um outro espetáculo, que são os 2 espetáculos convidados, que é o Alto da Compadecida. A gente está vendo... Que é do diretor Gabriel Vilela, também é um outro diretor renomado, e é um espetáculo convidado, que terá também uma grande procura. A gente selecionou algumas imagens aí, né, de alguns espetáculos aí, né, de grupos que vão se apresentar, né? Certo. A expectativa de público, você tem uma ideia assim, de quantas pessoas você tem normalmente atingido? No geral, a gente tem um parâmetro do ano passado em torno de 20 mil pessoas, né? Mas tem um outro detalhe, um outro fato interessante, é que diretamente estão envolvidos nesse festival em torno de 400 pessoas, entre atores, atrizes, pessoal de produção, né? Especializado na iluminação, área de encenação, de luz, iluminação, som. Quer dizer, movimenta também a economia da cidade, né, Sebastião? Então, esses grupos vêm para São José, as pessoas vão ao teatro, as pessoas saem do teatro, vão a algum
local e consome alguma coisa, né? Então não é só o investimento que sai para poder proporcionar a realização do festival, mas também tem um retorno no aspecto de... Isso a gente considera como economia criativa, né? Você desenvolve projetos e, consequentemente, você tem um retorno também de ganho financeiro para a cidade, né? Além do ganho que é subjetivo, que é o ganho cultural, né? Que você está trazendo um momento, né, de acréscimo de cultura para a cidade, trazendo aí uma participação direta do público nessas atividades que são muito importantes, né? E com peças que vão levar à reflexão, né? Vou pedir uma licença que nós temos uma participação aqui. A Renata Frix, obrigado, Renata, aí pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: haverão apresentações também na rua para interação com artistas? Porque ela acha muito legal. Sem dúvida, Renata, vai ter sim, e bastante. Em praças públicas, em feiras, nos parques da cidade, né? Então são 11 dias de apresentação. Nós temos aí programado 47 espetáculos, né, diferentes e de toda a ordem, né? Então tem espetáculos dentro do palco, no palco italiano, tem espetáculo na praça, no parque da cidade, no Parque Vicentino Aranha, no Santos Dumont. Então está realmente pulverizado para levar as atividades teatrais para o número maior possível de pessoas e que se identifique com cada tipo de espetáculo, né? Isso daí é muito importante, porque esse contato direto com a população também, e para os artistas é um exercício muito legal isso aí também, né? Não tem dúvida. E nós temos ainda a parceria com o SESI, né, que tem essa parceria, terão 2 espetáculos no SESI, também no Teatro do SESI. É muito legal lá também. É um belo teatro, né? É um belo teatro. Agora, eu pergunto o seguinte, na parte, você ressaltou muito bem, eu tenho muito interesse nessa questão, que é a questão não só do evento, mas da formação, né? Eventos, projetos que envolvem debates sobre o teatro, Exato. Né? E vocês vão ter essas oficinas, né? Vamos ter oficinas com profissionais daqui de São José. Tem convidados, né, profissionais da área, estudiosos, pessoas formadas com graduação, pós-graduação na área artística, né? Então nós vamos ter oficinas, 4 oficinas e cursos, rodas de conversa. Vamos ter, por exemplo, nesse evento da apresentação da peça do Grande Sertão das Veredas, nós vamos fazer uma conversa com os atores para os produtores teatrais da cidade. Então, antes de iniciar o espetáculo, amanhã, no dia 29, vai ter essa oportunidade de ter uma roda de conversa com os próprios atores, né, da peça, junto com os produtores culturais da cidade. Atores, né, experimentados, passando suas vivências, é uma troca de experiência efetiva, né? Então, a questão formativa é muito importante. Teremos participação de escolas, né, nas casas de cultura, né, levando os alunos dentro da rede municipal para as apresentações. Então, temos sim essa preocupação, sem dúvida. Que não fique um festival fechado nele mesmo, né? Ele tem que ser levado de forma o mais ampla possível para poder incorporar as pessoas, né, nesse universo aí que é muito interessante. Então, agora vamos falar de coisas concretas, tipo, quem quer ir ao espetáculo, o que faz? Então, Guilherme, como eu disse, na abertura, eu já parei até de convidar, porque eu estou preocupado, porque eu tenho certeza que vai ter uma procura muito maior do que a gente está disponibilizando de ingressos, né? É uma pena, mas é o que a gente consegue fazer, né? É uma peça que trouxe um interesse gigantesco, né? Sem dúvida. Pelo potencial da peça, pela estrutura, pela pegada, né, daquilo que está sendo proposto, e realmente vai nos surpreender de forma positiva. E agora, e esses outros espetáculos? Então, o que ocorre no Teatro Municipal, como vai ter o Alta Compadecida, essas peças no Municipal, que são as peças, vamos dizer, essas são as principais, os convidados, mas vai ter uma programação maior. Ali no Municipal, você tem que fazer a reserva no site da Fundação, tá? E, no caso dessas peças principais, aqueles ingressos que não estão disponibilizados no site terão na bilheteria. Então, eles teriam que chegar 2 horas antes no teatro para poder
conseguir um ingresso para poder assistir o espetáculo. Para entrar na fila para ver se consegue o ingresso. E aí temos aí o ingresso solidário, né? Que nós estamos pedindo que cada um leve uma lata de óleo para ser encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade. Tá? É um pedido da primeira-dama, da Vanessa. E, então isso é uma contribuição para o Fundo de Solidariedade. Para as outras apresentações, em teatro, por exemplo, no Benedito Alves, no Cine Santana, no Flávio Craveiro, ou mesmo nas casas de cultura, não precisa fazer reserva. No SESI vai precisar, tá? Nos eventos do SESI, nas 2 apresentações. Mas nos demais espaços não precisa, porque a gente sabe que o público que vai chegar não vai ser maior do que nós vamos disponibilizar, entendeu? E então, o site da Fundação A Fundação tem toda a programação que tem aqui nesse nosso folheto, tem toda a programação com todos os detalhes. É só entrar no site, ou se tiver dúvida, ligue para a Fundação Cultural e lá você terá todas as informações a respeito do festival. Site aí, teremos atrações, viu, até domingo. Domingo é o último dia de encerramento. Nós temos, por exemplo, uma atividade musical que é o Festa Vale. Então, no sábado, no espaço que nós temos lá dentro da Fundação, no fundo da Fundação, tem um bambuzal, onde realizamos lá um projeto muito interessante, que é o Bar de Quinta, que ocorre lá, eventos musicais de 15 em 15 dias. Legal. Lá vai ter a Festa Vale, que é uma festa que vai estar participando todos os atores, artistas, os envolvidos no festival, né? Então vai ser uma congregação, uma alegria, uma confraternização legal lá, tá? Então tem legal. Isso também. Bom, tem de tudo, né? Então quer dizer que daqui até domingo, São José dos Campos aí... Vai respirar. E o Vale... 11 dias. São 11 dias. Respira teatro aí. E outra coisa muito bacana com essa interação toda aqui. Não se preocupe que eu não esqueci de vocês que estão falando aqui. Eu estou aqui vendo... Fritando peixe olhando no gato, porque eu estou prestando atenção no áudio, mas estou prestando atenção em vocês também. A Neide Maria, muito bom dia, Neide. Ao Antônio Marcos Barbosa Costa, que acabou de falar aqui, agradeceu e achou muito boa a entrevista. Que legal, todas essas pessoas aqui, vou citar. Fico agradecido. Isso, você pode ter todas as informações sobre esse evento, para lá de importante, para lá de relevante, principalmente pelo www. Vou falar com calma para dar tempo de você pegar. Pegou a caneta? Então, fccr.sp.gov.br. É o da Fundação Cultural. Qualquer coisa põe na pesquisa Fundação Cultural, que vai aparecer todas essas letrinhas, você entra lá, que tem todas as informações. No resumo, né? Legal. Aldo, eu acho que todos nós aqui, você vê que mesmo por aqui ainda a gente tem bastante gente participando aqui, muito legal essa interação que existe por parte da população com esse evento que você muito bem me corrigiu aqui, falou que já tem uma dimensão nacional hoje. E isso daqui eu gostei muito quando a Renata falou que se vai existir, porque eu já ouvi outras pessoas comentando se vai ter essa interação. Sem dúvida. Bacana esse tipo de convivência e a cidade ganha em todos os sentidos. Exatamente. As pessoas que vêm para cá e principalmente, creio muito nisso, o que eles levam de São José dos Campos para as regiões dele. Está de parabéns à Prefeitura, está de parabéns à Prefeitura, à Fundação Cultural, e sei que você está nos dias de muito trabalho pela frente aí. Estou dando entrevista que eu nem imaginava. Que bom, né? Então você já está mais famoso agora, então. Não, é muito bom, né, ter esse espaço, né? Sem dúvida. Você vê a importância que isso cria, né, dentro do contexto de uma cidade, né? Sem dúvida. A gente, Sebastião tem bastante afinidade, né, com esse trabalho de organização da cidade, de administração, né? E muitas vezes você se perde naquilo do dia a dia, porque aquilo se consome, né? Os secretários, o prefeito, é muita responsabilidade e uma diversidade imensa de problemas para serem tratados de frente, né? E a cultura, por outro lado, fica parecendo uma coisa um pouco menos relevante, mas pelo contrário, ela tem uma importância muito significativa. Eu acho que São José dá um exemplo, né, no aspecto nacional, de que também tem essa preocupação. O prefeito Felício me dá a carta branca, tem total confiança, então acho que tem aí uma via de mão dupla, né? A gente sabe da importância e da responsabilidade que nós temos perante a administração também, e a gente, graças a Deus, está conseguindo realizar um trabalho
que eu tenho para mim que bastante relevante, importante e significativo, porque nós temos feito muita coisa na área cultural dentro da Fundação, sem dúvida. Parabéns. Está de parabéns, a gente agradece demais agradeço o espaço. Não precisamos nem desejar, mas já o desejamos um grande sucesso para aí o 34º Festival. E para você, abrem-se as cortinas do espetáculo. Cumpre a todos nós agora prestigiar esta grande festa do teatro, da cultura aqui na nossa cidade e, claro, recepcionar muito bem a todas essas pessoas que saíram aí de Porto Alegre, de tantos lugares do Brasil, para vir participar desse festival. Tá? Muito obrigado mais uma vez, o presidente da Fundação Cultural, Cassiano Ricardo Aldo Zonzini.